A paz do Senhor, meus amados irmãos, tudo bem? Como vai a rotina de vocês? Mudou um pouco? A minha mudou bastante. Estamos em casa, eu creio que vocês também nesse momento estão em casa. Muitos estão sem trabalhar, né? Muitos estão com seus compromissos, né? Aí parados, né? Nós sabemos que esse coronavírus, ele chegou aí e mudou praticamente a rotina de todo mundo, não é isso? Eu, pelo menos, ele mudou a minha rotina. Estou em casa, eu sou empregado. E por certa vez eu também estou aí obedecendo às leis, né? E também me previndo, tanto eu como a minha família. E enfim, nós sabemos que o coronavírus ele tem mudado a vida de muitos, principalmente na questão cotidiana, na questão das rotinas, não é isso? Amém? Mas nesta noite, meus amados irmãos, vamos meditar um pouco no livro do profeta Jonas. Vamos ver a história desse profeta tão conhecida que muitos pregadores pregam a respeito desse acontecimento que aconteceu com Jonas. Muitos em suas pregações, quando pregam a respeito do livro de Jonas, traz as suas ênfases em um profeta desobediente que quer desobedecer ali o mandato de Deus e pregar na cidade de Nínive. Já outros falam que o profeta é vingativo, né? Se vingou porque os Nínive, eles eram da cidade, da capital da Síria, e dizem que o profeta Jonas ele cresceu em Israel e vendo a sua cidade sendo muitas vezes assolada, atacada pelos assírios, que era a capital da Nínive, e muitos trazem em suas pregações essa ênfase que essa foi um dos motivos, vamos dizer, a hora principal, a hora exata, a oportunidade que o profeta viu para se vingar daquele povo e não pregar para que o povo não se salvasse. Enfim, mas nesta noite, meus amados irmãos, nós vamos ver no livro de Jonas também, no capítulo 1, mas eu quero ler no versículo 5, que diz assim: Então os marinheiros tiveram medo e clamaram cada um ao seu Deus, e alijaram ao mar a carga que estava no navio, para o aliviarem. Jonas, porém, descera ao porão do navio, e tendo-se deitado, dormia um profundo sono. Amém? Eu creio que todos que estão me vendo nesse momento, e todos que vão ouvir essa reflexão que eu vou trazer aqui a respeito do livro de Jonas, e vou fazer também uma aplicação para nós, para o que está acontecendo nos dias de hoje. Mas muitos conhecem essa história a respeito do profeta Jonas, não é isso mesmo? Mas o que eu quero trazer nesta noite, meus amados irmãos, é de tudo isso que aconteceu no livro de Jonas, a história que nós conhecemos. Eu quero falar um pouco a respeito. Ora, vejamos só, o profeta Jonas ele recebeu esse mandato de Deus para ir pregar na cidade de Nínive. E ali ele entrou num navio que ia para Tarsis, e esse navio, no percurso do mar, esse navio começou a ser atacado pelas ondas, pelas tempestades, pelo mar furioso. Então ali os marinheiros, como eu li no versículo 5, os marinheiros, então cada um tiveram muito medo, e cada um clamaram ao seu Deus. Guarde esse ponto, observe bem. Vamos voltar a esse ponto. Cada marinheiro se valiam e clamavam pelo seu Deus. E Jonas estava dormindo no porão do navio. Se nós vermos lá no versículo 10, diz assim: Então estes homens se encheram de grande temor e lhe disseram: Que é isto que fizestes? Pois sabia os homens que fugiu da presença do Senhor, porque ele o tinha declarado. Jonas, quando os marinheiros acordaram ele, Jonas falou a história real, que estava desobedecendo o mandato de Deus, estava fugindo de Deus, e aqueles homens acreditaram que Jonas tinha um Deus superior ao Deus deles. Então esses homens tiveram muito medo. E ali Jonas, ciente, pediu para que os marinheiros lançassem ele no mar, para que o navio pudesse voltar ao seu percurso, à sua viagem normal, e o mar parar com a sua agitação e as suas ventanias. Então, quando os marinheiros lançaram
Jonas no mar, nós sabemos que ali um peixe muito grande engoliu Jonas, e o mar se aquietou, ali as ondas pararam, a ventania cessaram e o navio continuou. E nós vemos naquele instante, no versículo 14, vai dizer assim: por isso clamaram ao Senhor e disseram: nós te rogamos, ó Senhor, que não perecemos por causa da vida deste homem, e que não ponhais sobre nós o sangue do inocente, porque tu, Senhor, fizeste como te aprove. Esses homens aqui, eles estavam clamando a Deus, e porque eles iam lançar Jonas na água, mas eles estavam pedindo a Deus que o sangue daquele inocente não fosse para eles, porque estavam fazendo aquilo, mas conhecia, já estavam crendo que o Deus de Jonas era o Senhor. Se nós vermos no versículo 16, vai dizer: temeram, pois, os homens ao Senhor com grande temor, e ofereceram sacrifício ao Senhor, e fizeram votos. Irmãos, eu vou explicar um pouco a respeito desse versículo que eu li. Jonas, quando foi lançado no mar, pelos próprios marinheiros, a viagem desse navio continuou normalmente. E ali todos os marinheiros passaram a crer. Depois que acabou toda aquela tempestade, depois que acabou todo aquele alvoroço, quando Jonas foi lançado no mar e um grande peixe engoliu ele, como nós sabemos, todos aqueles marinheiros passaram a crer no Senhor. Inclusive, o versículo 16 vai dizer que eles ofereceram sacrifício e fizeram voto ao Senhor. Quer dizer que passaram a crer no Senhor, no Deus de Jonas. Mas, meus amados irmãos, como eu comecei esse vídeo, essa pequena reflexão falando a respeito desse mal, dessa peste que nos aflige hoje, aqui não só no Brasil, mas no mundo todo, praticamente no mundo inteiro, esse mal, ele tem feito com que muitas pessoas que nem sequer se lembravam de Deus, ou nem sequer se achegavam a Deus, esse coronavírus, esse medo dessa peste tem feito muita gente se voltar a Deus. Mas será, meus amados irmãos, a pergunta que eu faço: será que quando tudo isso acabar, porque isso vai passar? A peste negra matou de 70 a 200 milhões de pessoas no século XIV. Passou. O coronavírus, ele vai passar. Por mais que ele já tenha matado muita gente, e que Deus nos livre de toda essa peste, a todos nós, mas ainda vai morrer muita gente, porque tem muita gente infectada ainda. Mas o certo é que vai passar. E o que eu pergunto a vocês nesta noite é o seguinte: será que essas pessoas que estão clamando a Deus, será que essas pessoas que estão nas redes sociais postando reflexões sobre Deus, postando passagens bíblicas, postando versículos da Bíblia, e a gente vê muitas pessoas com o nome de Deus na boca, a pergunta é: será que quando esse mal, quando essa peste cessar, será que essas pessoas vão esquecer também de Deus? Porque nós vimos que esses marinheiros, eles não se esqueceram de Deus. E isso aconteceu e eles passaram a crer no Senhor, no Deus de Jonas. E o que acontece é o seguinte, meus amados irmãos: mesmo que tenha muitas pessoas já vendo que tanto o mal como o bem, o mal que eu digo é mandado por Deus, porque Deus, ele tem o poder de matar e tem o poder de matar e de curar. Então nós já vimos a diferença, que Deus tem o poder. Então nós sabemos que esse mal, ele veio para que muitos possam refletir um pouco na sua vida espiritual, na sua vida eterna. A vida não é só brincadeira, a vida não é só diversão, a vida não é só sexo, a vida não é só bebedice, a vida não é só festas, farras, a vida não é só viagens, a vida não é só curtição. A vida, ela tem nossos momentos de nós pararmos, como nós sabemos que para tudo tem um tempo determinado na vida, e esse pode ter sido o seu tempo determinado para que você venha buscar a Deus. Nós sabemos que ninguém vai se converter por conta desta peste, mas esta peste, ela pode muito bem fazer com que você procure a conhecer Deus e verdadeiramente se converter. Porque nós sabemos que para nós se convertermos, nós não se convertemos com medo, mas se convertemos por amor e por conhecimento da palavra de Deus. Porque aquele que por causa dessa peste, porventura venha por si mesmo querer se converter, quando a peste passar, o medo vai passar, mais uma vez você vai voltar para o mundo. Você não vai permanecer. Olha só o que diz lá em Oséias 6,3. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Você tem que prosseguir. Você tem que
conhecer e prosseguir em conhecimento ao Senhor. E nós vimos também lá em João 17,3, olha só o que diz João, no Evangelho de João 17,3, diz assim: e esta é a vida eterna. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, aquele que tu enviastes. Então, meus amados irmãos, o propósito desse vídeo nesta noite também é despertar você para que quando você se desperte a buscar Deus, você busque verdadeiramente nas Escrituras. Porque você não pode buscar Deus sem antes conhecer quem Ele é. As Escrituras é o poder da palavra de Deus. As Escrituras foram homens inspirados pelo Espírito Santo de Deus que escreveram. Nós sabemos que não tem como o homem conhecer a Deus se não for por meio da sua palavra. A Bíblia vai dizer: errais não conhecendo o poder de Deus e nem as Escrituras. O meu povo tem perecido, tem sofrido, tem sido enganado, porque lhe falta o conhecimento. Então, quando você, por conta dessa peste, você que reconheceu que está na hora de buscar Deus, o fim está chegando, temos que ver a nossa espiritualidade como está, se realmente é só fogo de palha ou se estamos edificados no Senhor. Então você tem que ter muito cuidado para não ir buscar Deus em fontes diferentes, em fontes que nunca vai trazer a você o conhecimento. Por exemplo, você pode de repente querer se chegar a Deus, mas ser de uma forma que você venha obedecer preceitos, rudimentos e mandamentos de homem, coisas que a Bíblia não assegura. Você vai ver muitos dias por aí, muitas seitas, você vai ver muitas religiões que desprezam por quase totalmente a Bíblia e edificam seus ensinamentos em revistinhas, em folhetos ou em dogmas criado por homem. Então, a única fonte, a única regra de fé e prática que um cristão verdadeiramente deve exercer é a palavra de Deus. A palavra de Deus diz que é pecado, é pecado. A palavra de Deus não diz que não é pecado, não é pecado. Então, conheça a Deus, procure se edificar espiritualmente. Veja como você estava tão longe de Deus, de repente, agora não sei, 5, 10 dias que você está em casa direto, você já leu tantos livros, assistiu tantos filmes. Medite na palavra de Deus, busca o Senhor. Quando for orar a Deus, ore daquele sentimento que vem do fundo do seu coração. Não vá orar com orações repetitivas. Isso Jesus reprovou lá em Mateus 7. Ele diz que quando orares, não usar de vãs repetições. Então, enquanto você deve abrir seu coração falando para Ele em oração, você está fazendo verdadeiramente o que Deus se agrada. E não agarrado com algum relicário ou fazendo algum tipo de orações repetitivas, coisa que Deus não vai se agradar. Amém? Então eu peço a vocês, compartilhe esse vídeo, deixe seu like, deixe seus comentários. Então deu para entender um pouco a respeito do livro de Jonas. Aliás, a respeito dessa passagem que eu li em Jonas, nós vimos que aqueles marinheiros passaram a crer no Senhor, no Deus de Jonas, quando viram, mediante toda aquela situação que aconteceu naquele navio. E que esse coronavírus, se ele veio trazer na sua vida um pouco de meditação, você parou para refletir, agora é só você buscar verdadeiramente a Deus de uma maneira correta. A saber, nas Escrituras. São elas que testificam de Deus. Examinai as Escrituras, porque são elas que testificam de Deus. Vai falar tudo, vai falar da vontade de Deus, da ira de Deus, do amor de Deus, vai falar tudo. Amém? Ficam todos na paz do Senhor e um abraço do seu amado irmão Gilmar. Amém.